De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Estenda suas mãos para cá. Abençoa que saia daqui uma palavra. Abençoa que saia daqui uma palavra que pontual para a sua vida, para a sua casa. Feche os seus olhos e libere palavras sobre aquilo que vai ser liberado aqui, que vá de encontro à sua vida e que ela opere maravilhas no teu coração e na tua casa, amém? Espírito Santo de Deus, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, nos revela toda a verdade, nos revela a verdade que é o Senhor. Como já ouvimos aqui o Senhor manifestando, se o Filho, Senhor se manifestar no nosso meio, verdadeiramente nós seremos livres e libertos. E nós queremos ser, ó Pai, sim, guiados por Ti, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem. Cuida de nós, fala aos nossos corações, me leva a aprender, me leva a praticar, me leva a chegar, Senhor, nesse lugar, ó Pai, que o Senhor tem para nós, esse lugar que o Senhor preparou para nós, esse lugar que o Senhor deseja que a gente alcance. Em nome de Jesus, lugares nos céus, lugares espirituais, em nome de Jesus, glória a Deus, nos leva a chegar naquilo que o Senhor pensou sobre nós, amém? Amém? E nessa manhã nós reafirmamos no Senhor a certeza que nós queremos Ele, estar com Ele, e que lance fora todo pensamento, lance fora tudo que seja ao contrário, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, como é bom estar perto de uma pessoa que é grata. Como é bom estar perto e conviver com uma pessoa que exala isso, que pratica isso, que ela oferece isso, oferece gratidão. E como é difícil se relacionar com pessoas ingratas. É difícil até para o próprio Senhor se relacionar com uma pessoa assim que não é grata. Eu penso que Deus ama a todos, eu tenho certeza disso. Eu não penso, eu tenho certeza porque a Bíblia fala. Deus ama a todos, eu não tenho dúvida disso. Pessoas ingratas também são alvo do amor e do cuidado e do amor de Deus. Todos somos, todos são. A Bíblia diz que Deus ama a todos, né? A Bíblia afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Nós não temos dúvida disso. A Bíblia também diz que o sol nasceu para todos, sobre justos e injustos, mas ela também fala que os seus segredos ela revela somente para os íntimos. Então Deus tem um segredo, uma intimidade, algo para revelar para aqueles que são íntimos. Deus se revela àqueles que são bons, que são médios, maus, não. Deus se revela àqueles que insistem em conhecê-lo, porque todos nós somos maus. Deus se revela para aqueles que insistem e desejam isso no coração, que empregam a sua vida em buscar. Bem-aventurados sois, né? Quando, né? Deus tem tantas promessas para a gente. Bem-aventurados são. Então Deus se revela para aqueles que o buscam. Aquele que tem o desejo de aprender, aquele que se submete, tem o desejo de entender essa vontade de Deus. Amém? Deus ama a todos, mas Deus tem os seus íntimos, tem aqueles que Ele revela segredos e revela suas coisas. Por quê? Porque para Deus, até para a natureza de Deus, é difícil se relacionar com o ingrato. A gente vê isso através das Escrituras. E o que ingratidão tem a ver com o versículo que a gente leu? Tudo a ver. A ingratidão, ela se relaciona com a incredulidade. A ingratidão se relaciona com a falta de fé. A ingratidão, ela se relaciona com a incredulidade. Então, o que leva a Deus a não ter a disposição de nos entregar segredos? O que leva a Deus não ter essa disposição de nos entregar tesouros, coisas que Ele tem, riquezas preciosas do conhecimento de Deus, como foi ministrado aqui na canção?
é a nossa incredulidade. E essas coisas são importantes o quê? Para a construção da nossa vida em todas as áreas, da nossa fé, do nosso desenvolvimento, da nossa vida cristã. Então sou eu mesmo quem peço. Pode ser eu mesmo, a minha incredulidade, a minha ingratidão, a minha também falta de quê? De interesse, que me leva a não desfrutar dessa intimidade, desses segredos. A ingratidão e a incredulidade têm o mesmo DNA. Elas caminham juntas, elas são irmãs, né? Talvez primas, mas elas são próximas, elas têm o mesmo DNA. E o ingrato também é um incrédulo em potencial, e vice-versa. O incrédulo também é um ingrato em potencial. E a Bíblia diz o quê? Que é impossível. Se é impossível agradar a Deus se não tivermos fé. É Bíblia, é a palavra do Senhor. Deus não consegue se relacionar com a ingratidão. Deus não consegue se relacionar com a falta de fé. Não por ele, mas de fato pelo incrédulo e pelo ingrato. Porque não há possibilidade, não há conexão entre a natureza de Deus e a incredulidade e o ingrato. Você não encontrará uma pessoa que se diz ateu grata. Eu nunca vi. Eu já tive experiências com alguns. Eu nunca vi alguém que se diz ateu, que de fato ela se comunica assim e ela ser grata. Eu nunca vi. Eu não tive essa experiência. Eu nunca tive. Pelo contrário, as pessoas que eu já tive no meu caminho, que eu conheci, às vezes até dentro de família, elas são amargas, são difíceis de relacionar. E até eu entendo que o cara que não consegue entender e se relacionar e reconhecer um Deus que é bom e maravilhoso, que fez tudo isso, que está visível para ele ver, como que ele vai ter um bom relacionamento com as pessoas? E às vezes com ele mesmo. Então não há possibilidade de Deus se relacionar com a ingratidão. Não há possibilidade. E Deus permitiu que Israel ficasse 40 anos no deserto, por causa também disso. Deus permitiu, para quê? Para arrancar deles esse sentimento, para arrancar deles isso que os afasta do Senhor, que gera essas impossibilidades de relacionamento com o nosso Senhor. Então, deserto é um lugar o quê? De passagem. Deserto é um lugar que a gente passa por ele, não é um lugar de permanência. E seja qual for, e talvez se você esteja passando por e esteja vivendo algo na sua vida, saiba que isso é um tempo, isso é uma passagem, e é um tratamento do nosso Deus. E quanto mais grato, quanto mais você desenvolver essa gratidão e esse reconhecimento, mais rápido você sai daquele lugar. Como? Com o pão de cada dia que está disponível para mim e para você. Sabe aquela água que brota da rocha? Quanto mais fácil você reconhecer que o pão de cada dia, que essa água que brota da rocha, nesse tratamento do deserto, que é pedagógico para a minha vida e para a sua, mais rápido a gente sai de lá. Mais rápido você sai de lá. Para que a gente sai? E para que Deus nos leva para lá? Para treinar o nosso coração, para treinar a nossa vida, para até quando a gente sair de lá, a gente poder ter aquele coração que valoriza aquilo que a gente passou, e esse mesmo coração de entender às vezes aquele que está passando. Então é pedagógico. Eu já sei, eu já experimentei, eu já passei por um deserto. Eu e a Fernanda, nós já passamos por um deserto, nós já passamos por isso. E eu posso te dizer, foram dias difíceis. Eu já disse isso aqui. Alguns já ouviram isso de mim. Foram dias difíceis,
Mas eu quero te dizer, foram também os dias dos mais preciosos que eu já tive na minha vida. Foram dos dias mais preciosos que a gente viveu, porque o que? A gente experimentou o que? Essa dependência, a gente experimentou o que? Esse cuidado, a gente experimentou o que? Esse amor de Deus, mesmo diante daquela dificuldade. Foram dias que Ele me parou. Eu não posso gastar muito tempo falar disso, porque não é o caso, mas foram dias que Ele nos parou, sabe, que eu não podia fazer nada. Tudo que eu achava que estava no meu controle, que eu podia resolve, né? Não, eu não conseguia. A gente não conseguia. E a gente foi a entender que Ele não permitia. Por quê? Porque Ele queria algo. Ele queria realizar algo. Era pedagógico. Nós aprendemos. A gente, numa medida, Deus sabe, nós aprendemos. Nessa pedagogia da dor, do sofrimento, da dificuldade.